Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Médico por formação, pecuarista por vocação. No estado que tem o maior rebanho bovino do país, com mais de 32 milhões e 700 mil cabeças de gado, ele é mais um entre tantos produtores apaixonados pela bovinocultura. Tímido nas falas, revela pelo brilho nos olhos a admiração e o respeito pela atividade rural. Defensor do associativismo, exerce papel importante na representatividade do setor produtivo, como presidente da Acrimate, missão assumida há 3 anos e que será renovada para os próximos 3. Do interior do estado de São Paulo para a capital de Mato Grosso. A mudança para a região considerada o celeiro do Brasil não foi motivada pelo agronegócio. Foram as oportunidades na medicina que trouxeram o Dr. Oswaldo Pereira Ribeiro Júnior para o Cerrado. Mais de 3 décadas depois, relembra com orgulho a decisão que também foi determinante para que conseguisse realizar o outro sonho, este sim ligado ao campo, ser pecuarista. Uma história de sucesso, escrita com muita dedicação, como você vai conferir agora. Dr. Oswaldo, que prazer poder ocupar um espaço da tua agenda, e a sua é uma agenda corrida mesmo, né? E a gente vai falar sobre isso durante esse bate-papo. E o senhor está me recebendo aqui na Acrimate para conversar um pouquinho sobre a história do senhor, sobre a maneira que o senhor enxerga o agro, a nossa pecuária e, claro, sobre perspectivas para o futuro, mas eu começo aqui lhe agradecendo por me receber e por realmente, né, dedicar esse tempo não só a conversar comigo, mas com todo o pessoal que está nos ouvindo aqui no podcast. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Patrone. Eu que agradeço. Eu tenho que só que agradecer, parabenizar o seu trabalho. Para a gente é um prazer poder falar com você, contar um pouco da nossa experiência, da nossa história, para o nosso público, para o nosso povo, para o nosso pecuarista, né? Então, para mim é um prazer muito grande trabalhar com você também. A gente teve alguns episódios juntos, né? Uhum. Alguns cases juntos, então a gente tem muita história para contar. Legal, né? Os episódios, aliás, lhe agradeço também, mais uma vez, sempre pela confiança, né? Pelos convites em participar dos eventos. Eu acho que o Arroba e Prosa foi né, desses eventos, né? Com algumas edições ali. E sempre o senhor muito gentil, muito participativo e muito presente. Acho que eu já destaquei isso algumas vezes pessoalmente e nos eventos em que a gente esteve. Como o senhor faz questão, né, dos eventos em que vocês promovem, de estar de fato acompanhando e junto com a equipe, né? Eu me recordo de algumas vezes a gente almoçar de pé ali durante o intervalo do evento e o senhor junto com toda a equipe mostrando que um time, ele não tem estrelas, né? Acho que esse é o recado e a mensagem que o senhor passava a cada situação como essa, por exemplo. Com certeza, Patrone. É a melhor coisa do mundo a gente poder trabalhar com quem a gente gosta, né? Trabalhar em equipe, eu faço muita questão disso, né? Trabalhar desde o funcionário mais simples até o funcionário mais graduado, para mim são iguais, sabe? Então não tem diferença. E o diretor também, para mim, eles são tratados da mesma forma, tanto os diretores executivos quanto os diretores regionais. Então, assim, eu gosto de trabalhar em equipe, em grupo, né? A gente sabe que é um desafio trabalhar com personalidades, né? Com egos, né? A gente lidar com esse tipo de problema, mas a gente gosta, né? Gosta de mexer com pessoa, né? A própria profissão já ajuda isso, né? Então, eu tenho prazer em trabalhar com pessoas e fazer essa união. Legal. Num dos eventos, se eu não me engano, foi na 4ª edição do Arroba e Prosa, quando eu chamei o senhor ao palco, né? A gente tem aquele texto de apresentação resumida de quem é a pessoa que a gente está chamando, e eu me recordo que a gente dizia o seguinte, né? Médico por formação, pecuarista por vocação. Aí eu queria que o senhor começasse um pouquinho contando a origem do Dr. Oswaldo, né? Como começa a história do senhor? Bom, minha história a história da pecuária é uma história muito longa, mas é uma história da minha infância. Minha infância eu nasci em Bauru, né? Em pouco tempo nós mudamos para Garça, que é um município próximo, Bauru, entre Bauru e Marília. E é uma região, assim, região de cafeicultura, né? Então, região de fazendas, grandes fazendas, e as fazendas têm a cafeicultura e tem a pecuária junto, né? E isso me encantava muito, né? Isso aí, a gente sempre,
Meu pai era funcionário público, né? Mas a gente gostava de campo, gostava de mato, gostava de pescaria, gostava da natureza, né? Então, a gente no interior, você sabe, se é do interior também, a gente é meio urbano, né? A gente é meio rural e urbano, um pé lá e um pé aqui, né? Então, a gente vai final de semana no sítio, vai conhecer na fazenda de um amigo, né? E a gente foi criando isso. E perto da minha casa, tinha um escritório da Fazenda Jandaia com toda a história do Didi Garça, sabe? E aquilo lá vai me encantando, vendo aquelas fotos daqueles touros, sabe? Então, assim, aquilo já foi entrando no meu inconsciente, sabe? Então, eu acho que uma das influências boas, né, foi essa pecuária intensiva, essa pecuária elite mesmo, que foi a história, né? O Ludi, o Gin de Garça foram história, fizeram história no Nelore, né? Então, assim, quem conhece muito de Nelore sabe muito bem da história desses touros, né? E a origem deles era do William Cury, né? Hoje o filho dele é zootecnista, técnico da BCZ, jurado da BCZ, né? O William Cury, famoso no Brasil. Então, assim, isso tudo foi uma influência muito grande na minha vida. Então, assim, eu devo mesmo a minha infância, a minha juventude a essa influência na pecuária. E aí, a relação da família com o campo, além dessa proximidade, não tinha alguma? Não tinha ninguém com histórico de produção rural? Não tinha ninguém. Meu pai não tinha fazenda, não tinha sítio, nada. A gente só gostava mesmo de campo, gostava de mato, mas ninguém tinha, não. Foi assim uma coisa que foi entrando aos poucos, né? E foi ficando, e o coração foi apaixonando. E a medicina hoje veio depois de um certo tempo, mas sempre aquele cantinho do coração guardado pro rural, né? Então a gente fica como a gente falou, né? A gente é urbano mesmo, né? Um pé lá e um pé aqui, e o coração fica sempre dividido, né? Mas era algo que o senhor, desde então dessa época, assim, pensava em ter um projeto de vida mesmo, ter uma propriedade rural, trabalhar com pecuária? Sempre sonhei, sempre ia fazendo meus amigos, né? E eu admirava toda aquela produtividade, aquela ação, aquela atividade produtiva, né? Era colheita de café, o café ficava secando no secador, ficava no terraço, né? E depois tinha os animais, o gado, tirar leite de manhã, assim, a gente acompanhava isso era apaixonante, né? Isso vai entrando no coração e no sangue da gente, depois não sai, né? E a gente depois vai ficando, e uma hora que tiver oportunidade, a primeira coisa que vai fazer é isso aí, né? Legal, a ideia então era buscar essa oportunidade. E aí, claro, o senhor formado em medicina, como começou essa outra paixão, né? Que, claro, é a profissão principal do senhor, né? Hoje acho que é dividida as duas aí, mas durante um bom tempo, vários anos, e que guiou a vida do senhor foi justamente a medicina, né? Como é que começou essa paixão? Me fala um pouquinho desse início da sua jornada também na área da saúde. Eu entrei muito cedo na faculdade, entrei na faculdade com 18 anos, faculdade de medicina, e aí aproveitei muito pouco a minha juventude, né? A juventude praticamente foi para estudar, né? A faculdade de medicina é uma faculdade que ocupa quase o tempo todo. Era Marília, pertinho da minha cidade, né? Então, assim, final de semana eu ia lá, porque eu jogava futebol, gostava de fazer esporte, também voltava para jogar futebol, né? O senhor era bom de bola? Cheguei jogador que foi quase profissional, sabe? Ah, é? E aí eu tinha a obrigação de jogar, porque eu fui dispensado do tiro de guerra pelo sargento, porque jogava no time dele. Ele falou: se você continuar jogando, você vai fazer faculdade, mas domingo você vem e joga no meu time. E me dispensou do exército, né? Para eu não poder fazer o tiro de guerra. E aí continuei fazendo a medicina, depois de fazer residência em Ribeirão Preto. Aí fiquei na USP lá 3 anos, quase 4 anos, e fui convidado por um professor. Quer dizer, meu professor, o chefe, meu preceptor, me indicou para Cuiabá, por um amigo daqui que tinha passado residência lá. E aí ele me ofereceu um monte de coisa. Não, vem conhecer pelo menos, vem conhecer em Cuiabá. Falei, mas é muito longe aí, né? Mas como eu gostava do mato, eu gostava do campo, Cuiabá já me atraiu, né? Eu tinha várias propostas, né? Para Presidente Prudente, para Uberlândia, eu fui até ver algumas, né? Mas a Cuiabá me encantava, assim, pelo ar mesmo rural, assim, de mato mesmo, de chamar de um negócio de uma coisa mais rústica, né? Então, eu acho que eu vim para Cuiabá, cheguei em setembro de 87 aqui, e aí trabalhei numa empresa muito grande, né? E comecei a crescer na medicina. Eu tenho hoje 39 anos de formado já, né? Fazer uma carreira, assim, né? Muito vitoriosa, graças a Deus, e tudo que eu fiz, tive sucesso, sabe? Trouxe muita coisa, muita tecnologia para cá, coisas que as pessoas tinham que sair daqui para fazer em São Paulo, comecei a fazer aqui, sabe? Então, assim, eu trouxe muita coisa na medicina. Primeiro, cateterismo de Seldinger, cerebral, pulmonar, renal, eu que fiz aqui em Cuiabá, sabe? Então, assim, trabalhava com angiologia, né? O Doppler obstétrico, eu que trouxe também, quer dizer, muita inovação eu trouxe para Cuiabá, né? Então, assim, a radiologia, assim, eu trouxe bastante inovação, né? E isso foi agregando valor. Os pacientes começaram a deixar de fazer fora, né? Começaram a fazer, já tinham um Cuiabá para fazer.
Então isso é um motivo de orgulho. Criei a primeira residência de radiologia, né? Formamos alguns radiologistas aqui, inclusive estão no mercado trabalhando, né? Foi eu que criei. Consegui um reconhecimento na Comissão Nacional de Residência Médica, no MEC, então foi uma residência reconhecida pelo MEC. Fiz um convênio com o Júlio Emílio para eles passarem lá. Então foi assim, uma coisa bem organizada. Eu sempre gostei dessa área também de educação, né? Então a gente preparava as aulas, o currículo. E foi isso assim. E aí, depois de um certo tempo, depois de algum tempo de formado, nós tivemos a oportunidade de vender o nosso negócio. A gente montou uma clínica muito grande de diagnóstico por imagem e a gente vendeu o nosso negócio. Só que a empresa que comprou, uma empresa grande de São Paulo, ela obrigou a gente a ficar na empresa. Ela falou, eu compro de vocês, mas vocês têm que ficar aqui. Inclusive na gestão, né? Na gestão e tocando o trabalho, né? A gente não pode dispor de vocês. E aí, com assim, um caixa um pouquinho mais leve, né? Eu pude comprar minha primeira fazenda, né? Que era o meu sonho. Isso né? aí foi que época, mais isso ou menos? Em 2009. 2009. Né? Então, assim, eu tenho uma história de pecuária. Aí eu comecei a frequentar as reuniões da Nelore, eu comecei a frequentar o meio rural para ver o que eu ia fazer, né? Então, foi assim minha história de início na pecuária, né? E logo fui convidado para a diretoria da Nelore, fui diretor financeiro 2 vezes da Nelore, já gostava da gestão. Então, assim, como eu sempre gostei de trabalhar nisso, na gestão de pessoas, fui líder em todo lugar que eu passei, eu era líder, jogava no futebol, era capitão do time, sabe? No escotismo era monitor. Então, assim, uma história assim... Foi uma liderança natural, na verdade, nunca procurei nada dessas coisas, mas vinha. Gostava, né? Já de estar envolvido e acabava fazendo assim, parte. As pessoas me conduziam, me chamavam, me respeitavam muito, né? Então, assim, eu tive muita sorte nisso, né? E aí foi isso que aconteceu. E aí a Crimate também aconteceu nesse período. A Nelore, os pessoal que mesmo frequentavam a Nelore de Mato Grosso, né? A Associação dos Criadores de Nelore, eram os mesmos da Crimate, me convidaram para a Crimate e eu estou aqui também desde 2009. Aí fui diretor financeiro 2 vezes e aí fui da presidência e estou aqui até hoje. Então já tenho uns 10 anos de Crimate também. Legal. Agora vamos tentar só separar algumas coisas aqui. Na área da medicina, então a principal ou a primeira especialidade do senhor era a radiologia. Isso. É isso, né? E aí o senhor trouxe toda a tecnologia que o senhor destacou. Hoje, como que é a vida do Dr. Oswaldo médico? Como que é o dia a dia? Como que é a rotina? Como que o senhor consegue distribuir, assim, dividir, né? Já que exerce também uma função tão importante quanto estar à frente da Acrimate, né? A associação que representa aí mais de 3.500 associados, mas que representa a pecuária de um estado que vive, né? Basicamente da produção agropecuária. Eu sempre consegui separar muitas coisas, né? Essas coisas assim que eu faço, eu consegui separar bem, porque também às vezes, além de família, né? Tem família, tem o trabalho, tinha a profissão médica, né? Tinha os plantões, né? E aí a parte da pecuária, da fazenda. Então, assim, eu consegui separar muito bem essas coisas, né? Não levava problemas de uma coisa para outra, consegui separar nos departamentos, né? Então, assim, as minhas coisas são muito estanques, né? Muito individualizadas. E aí nunca tive problema para administrar isso. Sempre meu tempo foi muito bem administrado, muito bem organizado, e eu não tive problema. Mas atualmente eu tenho me dedicado a meio período na medicina, né? De manhã eu fico toda manhã trabalhando, né? Trabalho até a hora do almoço, né? Com a mesma quantidade, não consigo abandonar meus pacientes, né? Eu tenho uma história muito importante com eles, gosto muito, tenho pacientes fiéis de 25 anos que eu acompanho, sabe? Que já tem outra geração de filhos que eu acompanho também, netos já também, sabe? Então, assim, é muito importante, eu não consigo abandonar esses pacientes, né? Então, assim, eu trabalho meio período, né, de manhã, toda manhã, e à tarde eu tenho dedicado a resolver as coisas da Crimate. Independentemente disso, às vezes alguma emergência, alguma coisa, eu trabalho de manhã também, mas atendo, às vezes tem alguma reunião com o governo, com coisa que não tem como mudar, a gente cancela a agenda, né, muda e transfere, né, então assim, a gente consegue administrar bem e tá dando para levar tranquilo, e agora esse novo mandato agora, eu pretendo ficar mais na Crimate, uma presença mais maciça aqui, mais intensa, né, para poder desenvolver melhor agora que a gente não tem pandemia, né, a gente não está mais com afastamento, né, porque na pandemia eu trabalhei o tempo todo lá, mas aqui a gente pôde ficar assim, meia boca, né, trabalhou assim meio período, com a carga diminuída de funcionários, né, depois que foi liberando, mas tivemos que cumprir todas as legislações sanitárias para poder diminuir o contato, né, o contágio.
E foi um momento de prejuízo muito grande para todas as entidades do agro, né? Mas agora a gente volta com carga total e eu espero que agora essa nova diretoria, essa nova gestão tenha sucesso e eu vou estar mais próximo agora, né? Com um contato mais intenso com a equipe e com a diretoria. Pois é, o senhor falou um ponto importante, né? Que a gente, claro, sabe de todos os impactos que a pandemia provocou, né? E nas entidades, realmente, vocês tinham uma estrutura, assim como outras entidades, né, tinham já uma definição, um cronograma pré-definido, e quando vem a pandemia, isso cai por terra e muda completamente o andamento de tudo, né? Assim como para todo mundo as entidades também são enxergadas nesse momento como um organismo vivo que também sofre as consequências, né? Então, patrão, nós tivemos que interromper, por exemplo, uma aclimatização. A gente estava com tudo pronto, num hotel, com um restaurante, tudo certo, com buffet alugado, cadeira. Tivemos que interromper porque o município chegou a legislação proibido. Volta tudo para trás, interrompe, volta a equipe, pega carro, volta para trás e se isola, né? Então, assim, no meio de uma aclimatização, que é o nosso maior projeto itinerante, né? Um projeto que a gente viaja o estado inteiro, e foi assim, na primeira ou na segunda cidade. E aí tivemos que parar e daqui só retomamos esse ano passado, esse ano agora, e conseguimos terminar, né? Mas assim, eu acho que valeu, passou a pandemia, vamos trabalhar agora, eu acho que a gente tem fé que não vai voltar mais e bola para frente. É isso aí. Ainda no campo da medicina, doutor Oswaldo, o senhor atende, o senhor falou que tem uma lista, né, imensa de pacientes fiéis aí que o senhor não vai abandonar. O senhor atende em que áreas hoje? Clínico geral? Qual que é a área que o senhor atende? Minha área é atende? diagnóstico por imagem. Eu fico mais na ultrassonografia, no raio-x, mamografia, né? Mas continua ligada só diagnóstico por imagem. E aí, plantão o senhor não faz mais? Atualmente não, né? A gente não tem mais unidade hospitalar, né? Quando a gente tinha unidade hospitalar, a gente chega a ter 9 unidades hospitalares, aí muito plantão, né? Hoje nós não temos. Nós temos só unidades físicas em clínicas. Então, assim, não tem esse trabalho, assim, período da noite, né? Final de semana. Então, assim, atualmente agora a gente não está tendo plantão mais. Legal. E aí o senhor falou, né, que comprou ali em 2009 a primeira fazenda do senhor. Onde que é a fazenda e como que é o trabalho da propriedade de vocês? A fazenda é no município de Livramento, né, na estrada da Torre, aqui na estrada de BR-070. É uma fazenda, não é uma fazenda grande, é uma fazenda pequena. E por ser pequena, o que eu preferi fazer? Preferi agregar valor, criar uma Nelore de elite. Né? Então eu crio tourinhos, né, reprodutores para poder vender. Então, assim, eu comprei algumas matrizes PO, né? E aí a gente faz inseminação, faz EATF, né? Escolhe o sêmen, faz os acasalamentos e a gente está tendo um sucesso, né? Na verdade, assim, eu não vivo da pecuária. A pecuária mais é uma coisa que eu tenho paixão mesmo, né? Então, não é a minha fonte de renda principal. Então, eu não tenho muita preocupação assim em ela dar muito lucro. Ela tem que se pagar, como todo mundo tem que fechar as contas, né? Ela se paga, sobra um dinheirinho, mas eu não tenho muita preocupação assim em aumentar a produtividade, até porque por conta da falta de tempo, né? Em fazenda, climate e trabalho, né? A gente não tem como se dedicar 100% à fazenda. Então, como é uma fazenda que não tem muita área extensiva para fazer uma pecuária extensiva, então a gente restringe mais essa pecuária de elite, essa pecuária de touro reprodutivo, né? Então, é uma pecuária que vem de genética mesmo, né? Trabalha em torno da genética animal. E tem tido sucesso, né? A gente tem feito, vendido nossos animais todos, né? A gente não tem ficado, né, com excesso de animais, então, para mim, está tendo sucesso. Legal. E aí o senhor consegue visitar, está em Livramento, está perto aqui de Cuiabá, o senhor consegue visitar, qual a frequência que o senhor vai na propriedade? Todo final de semana, todo sábado. Aí tem que respirar aquele ar do campo, porque afinal de contas era um objetivo de vida, né? Com certeza, e cheirar aquele cheiro de curral, né? Tudo que tem direito, né? Manga, caju, né? As frutas, a verdura, cachorro no campo, então assim, tudo que tem, que te dá prazer no campo, além do que você faz mesmo, né? Que é a vida no campo, aquela vida rural, aquela vida de ar puro, né? De andar, caminhar a pé, andar no meio do mato. Isso é o que é mais gostoso do que a gente tem para fazer. O senhor falou aí de gostar, de ter amor pelo que faz, né? Antes da gente ligar o gravador aqui, o senhor comentava comigo que com 39 anos de medicina, se o senhor dissesse que viu passar, não viu passar, né? E o mesmo da pecuária. Isso significa, de fato, que tem amor empregado ali, né? O senhor realmente ama o que faz, as duas profissões aí que o senhor exerce.
É isso aí, patrone. Assim, eu acho que fala assim, quem faz aquilo que gosta nunca trabalha, né? E quem faz aquilo que gosta e ama aquilo que faz, então mais ainda, né? Então você não vê passar o tempo, né? A gente conta esses anos todos, mas assim, se eu fosse mesmo registrar os momentos, não teria visto passar 15 anos, né? Então, assim, foram 39 anos de formado, mas anos intensos, né? Que duplicaram, né? Cada ano vale por 2. Então, assim, virou... Na verdade, diminuiu pela metade o tempo de observação da vida, né? Passando, né? Legal. Tá explicada nesse primeiro momento da entrevista aqui essa frase, né, que a gente traz, né, que eu abri a entrevista com o senhor, o bate-papo falando, né? Médico por formação, pecuarista por vocação. Você já parou para pensar sobre quais são as semelhanças entre a sinuca e uma lavoura? A resposta é simples, viu? Tanto uma quanto a outra precisam de estratégia, ou seja, não adianta confiar apenas no seu taco. É preciso pensar na próxima jogada e de forma inteligente. E é para que você, produtor rural, tenha à disposição as melhores opções para construir a estratégia certa para encaçapar os melhores resultados que a Agrosol Sementes lança agora em outubro as cultivares de soja 2023-2024. O portfólio reúne diversas opções adaptadas a diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da Agrosol e acessar o portfólio pelo site www.agrosolsementes.com.br. E olha, nunca se esqueça que uma safra inteligente começa com estratégia. Então, faça sempre boas escolhas para sua próxima tacada. Agrosol Sementes, germinando o futuro. E aí uma outra maneira que a gente sempre apresenta o senhor em eventos ali, né, tá, inclusive nos resumos que falam um pouquinho da história do senhor, é um entusiasta do gado seletivo, já ficou muito claro aqui, criador de Nelore PO, e que sempre acreditou no associativismo como forma de fortalecimento da atividade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como o senhor enxerga, de fato, esse papel do associativismo. Não só associativismo, é cooperativismo também, sabe? Eu sou um dos fundadores da Unicred, a Cooperativa dos Médicos de Cuiabá. Nós temos 30 anos de história na cooperativa, quer dizer, quando ninguém acreditava em cooperativa ainda no Brasil, cooperativa médica, né, que é uma coisa que é difícil funcionar, a gente fundou a cooperativa. Então, assim, eu acho que associações são fundamentais porque elas cortam caminho, sabe? Ela não deixa as pessoas, os produtores isolados, sabe? Não tem como trabalhar isoladamente hoje, né? Você tem que ter demandas assistidas, demandas atendidas, isso só em conjunto, né? Só com uma força de uma grande associação, uma força de uma grande cooperativa, né? Só assim que você vai ter ouvidos, né? Os governos, as lideranças, né? Como que o pequeno hoje tem um acesso a um governador, por exemplo, né? A um secretário de transportes? Como que um prefeito do município vai conseguir uma audiência? Então, assim, a gente preocupa com todo esse contexto, né? A gente, com associativismo, no caso meu hoje na Crimate, a gente preocupa principalmente com aquele pequeno e médio produtor, que é aquele que não tem voz, né? Aquele que não tem condição de contratar um advogado para se defender, para conseguir um melhor preço, para poder ter orientação. Então, assim, a função do associativismo é essa, é olhar com mais cuidado para aqueles mais carentes, sabe? Deixar aqueles que precisam, que procurem a gente também, que tenham os mesmos direitos, mas assim, a força do associativismo é a união, né? É aquele poder de coesão que cria uma massa crítica de gente que vai criar um número, né? Que vai ser valorizado esse número. Olha, eu tenho tantos mil associados que eu respondo, que eu defendo, então assim, eu vou ser ouvido, né? Isso é importante, que eu acho que isso para mim assim, é a coisa mais importante. E outra coisa, o que é mais importante na vida da gente? A gente está sozinho, a gente tá com os outros, né? Os amigos, a gente troca experiência com os amigos. A gente, numa associação, muito mais ainda, né? Porque a gente não concorre com eles.
Eu vendo meu gado, a mesma coisa que o meu vizinho, com o meu associado, é a mesma coisa. A gente não é uma atividade com concorrência entre a gente, sabe? A gente trabalha junto, defende os mesmos interesses, o seu preço é o mesmo preço que eu vendo, quer dizer, eu não preciso esconder o preço que eu vendo para poder diminuir o seu, entendeu? Para poder ganhar mais. Então, assim, isso dá muito prazer em trabalhar nesse sentido, sabe? A gente não precisa ficar concorrendo com os nossos parceiros. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes. Às vezes, na medicina, é uma coisa diferente. Você tem concorrência entre médicos, né? Profissionais, especialistas. Um faz mais barato, outro faz mais caro. Um tem mais paciente, outro tem menos paciente. Mas na pecuária, não. Ou você é grande ou você é pequeno, mas você pode vender pelo mesmo preço do grande e do pequeno. Então, não tem problema. Então, é uma coisa que não interfere. Não é um comércio assim, predatório, sabe, entre a gente. Eu acho muito bonito isso aí no cooperativismo, no associativismo. E aí o senhor destacou, eu acho que é bem legal falar disso, né? Essa importância do associativismo, especialmente para os pequenos, médios produtores. O senhor até usou como a expressão, né, o exemplo de como um pequeno produtor vai, por exemplo, chegar a um governador de estado, levar essa demanda, se não pelo associativismo, né? Essa força, realmente, a robustez de uma entidade, por exemplo, como a Acrimate. Aqui em Mato Grosso, a Acrimate tem aí cerca de 3.500 associados, né, como eu mencionei anteriormente, mas representa, claro, toda a cadeia produtiva, todos os pecuaristas do estado, e são mais de 100 mil, são cerca de 110 mil propriedades que têm pecuária aqui em Mato Grosso, né? E a grande maioria de pequenos produtores. A grande maioria, nós fizemos um estudo, quase 80% dos produtores têm até 250 cabeças de animais. Quer dizer, são pequenos e médios mesmo, mais pequenos ainda, né? E esse é o que precisa, né, para não sair do mercado, né? Porque eles precisam de orientação. Então, nossos projetos hoje são voltados tudo à orientação. Então, a Acrimate, como associação, ela tem a obrigação não só de olhar o que está dentro da porteira, mas o que está fora da porteira. Então, ela se preocupa com a cadeia toda, né? Orientar o produtor dentro da sua profissão para fazer o melhor possível, para ter o menor custo possível, para fazer o melhor produto possível e definir qual produto que ele vai vender daqui a 3, 4 anos. Orientar a ele, aos seus filhos, aos seus descendentes, o que vai acontecer com o mercado futuro. Isso é uma preocupação muito grande nossa. Depois, fora da fazenda também. O que nós temos fora da fazenda? Problemas ambientais, problemas trabalhistas, legislativos, então, assim, críticas de meio ambiente, nós temos legislação muito difícil, nós temos um código florestal muito restritivo. Então, essa preocupação nossa fora da fazenda é só nossa, quer dizer, então assim, a associação que se preocupa com isso, não é o produtor lá, principalmente aquele pequeno que está preocupado em sobreviver, em vender seu gadinho, pegar seu dinheiro e pagar suas contas, né? Então assim, essa preocupação é por conta nossa, mas envolve todos eles, né? Isso, se implicar, se tiver algum problema, vai implicar em todos eles, né? Então a nossa preocupação principal é essa. E depois, além disso, de preocupar com o que está fora, além do que está mais fora ainda, que é o mercado externo, né? São as grandes críticas, as exportações, né? Os grandes detratores da pecuária, os grandes concorrentes do Brasil hoje, né? Que fazem desvalorizar nosso produto, às custas de críticas ambientais, para poder negociar com preços mais baratos, né? A nossa carne, o nosso produto, né? Nosso produto teria que ser mais ou menos próximo ao preço dos Estados Unidos, que os Estados Unidos vendem, né? Mas é bem mais barato. Hoje nós estamos exportando muito. Eles compram da gente para exportar. Pra você ter uma ideia, os Estados Unidos compram da gente para reexportar a carne deles e compram da nossa para fazer hambúrguer, né? Então, assim, é uma história complicada. Mas, assim, a importância do associativismo é esse aí da associação e da Acrimate, essa preocupação com todos os setores, né? Desde dentro, fora e mais fora, o externo ainda. E o senhor destacou novamente aqui um papel importante e que é uma das frentes de trabalho, né? Uma das missões, vou usar essa palavra aqui, da própria Acrimate, que é levar conhecimento, né? Expandir o conhecimento, universalizar esse conhecimento para toda a cadeia. A exemplo disso tem o Acrimate em Ação, que é esse grande tour que o senhor comentou, né? Que é um projeto já de mais de uma década de existência aqui em Mato Grosso, que todos os anos percorre todas as regiões produtoras, levando palestras, informações para os produtores. E com a pandemia, vocês criaram também a versão digital, que seria ali o @prosa, que também, por meio da transmissão via YouTube, né, via redes sociais, levou esse conhecimento, né, por assuntos, a cada edição um assunto central, mas uma maneira de fazer com que o conhecimento chegue até todas as pontas, né, na medida do possível. Isso é fundamental, né? Levar o conhecimento, levar a informação e dar combustível para que aquele produtor possa buscar melhores resultados, buscar uma interação maior do que está acontecendo no segmento, independente da região que ele esteja. Exatamente. A pandemia, ela trouxe coisas ruins, mas nos fez desenvolver muitas coisas boas também, né?
A gente já vinha trabalhando um trabalho de comunicação muito grande aqui na Acrimate, né? E logo quando eu assumi, em janeiro de 2020, elegi a comunicação como minha meta. E aí deu certo, porque em março de 2020 nós tivemos que parar tudo, né? E aí, como eu tinha um monte de projeto engavetado e já engatilhado para trabalhar, nós colocamos na rua, né? Quer dizer, na rua, na verdade, assim, no computador, nas redes. Então fizemos muito podcast, né? Aquela onda dos podcasts, trouxemos muita experiência para trazer, né? Muita experiência para levar para o pessoal, quer dizer, quem pôde acompanhar. Criamos o podcast também, quer dizer, um podcast nós já estamos com mais de 100 e poucos episódios de podcast, quer dizer, uma coisa que leva informação a mais de 50 rádios no interior, quer dizer, a gente sabe que o rádio hoje ainda é o veículo que principalmente o pequeno pecuarista ouve no seu município, né? Criamos um monte de ferramenta de comunicação com influenciadores digitais, né? Criamos o Pecuária em Pauta, que é aquele que a gente leva jornalistas a receber as informações certas, né, para ouvir o outro lado da moeda, não só o que a imprensa internacional e a grande mídia nacional mostra, mas mostrar a realidade com técnicos da Embrapa, com os presidentes da Embrapa Territorial, com grandes expoentes da pecuária nacional, mostrando o outro lado. Então, assim, foi um encontro de sucesso muito grande. Os jornalistas ficaram muito impressionados com o que viram, com o outro lado da moeda. E o Acrimate em Ação, que é aquele que nós já temos há quase 10 anos, né, que é o nosso maior projeto, é aquele que a gente viaja e leva informação diretamente ao produtor. É aquele que não tem condição de sair de casa, sair do seu sítio, sair da sua fazenda, ir atrás de um curso, ou contratar um preceptor, ou contratar um técnico para ir na sua fazenda. Então a gente leva esse tipo de conhecimento. Uma hora é manejo, uma hora é gestão, outra hora é pastagem, sabe? E a gente pede para o palestrante, para o técnico que vá, sempre adaptar, fazer uma customização da palestra na área. Se é uma área de cria, uma área de recria, uma área assim de mais de engorda. Então, assim, ele se adapta à palestra dele, né? E tem dado muito resultado. A gente já está mais de 40 mil participantes hoje nesses 10 eventos, né? Desses 10 anos de história, né? E com o sucesso também veio o Acricorte, né, que já fizemos no segundo ano, conseguimos fazer esse ano, apesar da pandemia, finalzinho da pandemia. O Acricorte, que é um projeto de muito carinho nosso, que reúne quase 80% do PIB da pecuária mato-grossense, né, que traz a informação aí para o grande, para o médio, para o pequeno, né, para os nossos associados. E aí é uma informação diferente, não só aquela informação técnica, que é aquela de pastagem, de semente, que é que ele já está acostumado a receber, né, porque a gente se preocupa muito com aqueles 4 pilares da pecuária moderna, né, que é nutrição, genética, sanidade e manejo. Sempre essas informações vão estar nos nossos cursos. Mas a gente preocupa com outra área agora, que eu acho que é o 5º tripé, que é o mercado. Né? Que o mercado a gente não pode ficar alerta. Então, assim, hoje eu colocaria um 5º tripé na pecuária moderna, explicar para o pecuarista o que vai acontecer hoje no mercado, o que tem de futuro, o que o mundo está mexendo hoje na sua fazenda, o que vai interferir na sua produtividade. Se você tem chances de ser excluído do mercado, né, daqui a 2, 3 anos. Então, assim, a gente estimula o produtor a trazer seus filhos, suas filhas, os jovens. Então, assim, o Acricorte é uma coisa mais de vanguarda. Então, a gente tem temas técnicos e temas que vão mexer com a cabeça do produtor, né? Mexer com a cabeça do jovem, estimulá-lo a estar com a cabeça aberta, a abrir a pecuária para novas tecnologias, a inovação, a você estar alerta às suas contas, aos seus resultados, né? Colocar não só no papel de pão, como fazia antigamente, mas hoje você colocar no computador, numa planilha, né? Trazer uma experiência de fora. Então, ouvir simplesmente o que está se fazendo no mercado, qual que é o consumidor do futuro hoje, e se ele vai comer carne, ele vai continuar comendo carne, qual que é a tendência da carne hoje, se é carne sintética, se não é a carne sintética, se é um nicho de mercado. Então, assim, nossa preocupação com o Acricorte hoje é trazer esse tipo de informação, é a inovação e abrir a cabeça do produtor para nova tecnologia. Muito legal, doutor Oswaldo. E assim, investir em comunicação realmente é um investimento. O senhor já disse essa frase várias vezes, né, em entrevistas, em eventos aos quais eu participei junto ao senhor. Realmente é um investimento, eu entendo assim também. Parabéns por essa visão. E o resultado é esse que o senhor mostrou aí, né? Realmente levar conhecimento por meio dessa comunicação. Falando ainda em comunicação, acho que tem um gancho legal, porque a comunicação, mais uma vez, vai ser muito importante
no próximo ano por conta de uma fase nova que a pecuária mato-grossense vive, né? A gente está agora em novembro finalizando aí a última etapa de vacinação contra a febre aftosa. A partir do ano que vem, Mato Grosso não vacina mais, assim como alguns outros estados, buscando nos próximos anos, né, ser reconhecido internacionalmente como área livre de febre aftosa sem vacinação. Um estado que já está há quase 30 anos, né? São 26 anos sem nenhum caso da doença, e o pecuarista sempre ali vacinando, né, com metas, com números aí muito expressivos, acima de 99,8%, 99,9% de imunização. Como vai ser esse próximo ano nesse ponto? Como vai ser daqui para frente? Eu queria que o senhor falasse da importância da comunicação e desse passo para a pecuária mato-grossense. Como o senhor enxerga isso? O problema sanitário, o patrônio, o problema sanitário para a gente é o problema que mais impacta, né, na economia pecuária, né? Qualquer problema que ocorrer na Indonésia impacta no preço da nossa arroba aqui. Então, assim, é uma coisa muito importante, a gente fica muito preocupado com isso. E quando o MAPA veio com essa solicitação da gente retirar da vacina, nós estamos desde 96 sem nenhum caso de aftosa, né? E a gente ficou muito preocupado, a gente teve muita resistência entre os produtores. Hoje ainda tem muita dúvida, né? Muita pergunta ainda fazem para a gente, né? Por que a gente apoia essa retirada? Não é que a gente apoia, a gente teve que apoiar as medidas que serão efetivadas. São mais de 110 medidas efetivadas que ainda não foram completas, né? E precisam ser feitas pelo Estado e pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, né? E para poder ser efetivada essa retirada. O que a gente deixa tranquilo é que os vetores, os outros animais, né, que não há vírus circulante, porque o porco, que não são vacinados, né, os animais javali, não tem nenhuma doença, né? Então, assim, são os marcadores que ficam rondando, né, bloqueando a aftosa, né? Então, a gente tem certeza. Nossos países vizinhos também nós temos uma preocupação muito grande, né? Nós temos aí muita fronteira seca com a Bolívia, né? A gente sabe que a Bolívia não é um país de recursos financeiros muito grandes, né? Então, sim, tem necessidade. A gente tem mandado várias equipes de ajuda, vacina, dinheiro para eles via FESA, né? Também. Nossa preocupação é que venham os animais. Mas eles nos deixaram muito tranquilo também que não tem casos lá, não tem vírus circulante. E essa necessidade do MAPA de retirada dessa vacinação é porque a gente, apesar de hoje o país exportar produtos alimentícios e outros produtos para 219 países no mundo, né, a gente precisa abrir novos mercados, porque a gente fica restrito ao mercado China, né, a gente fica muito restrito, a gente fica muito na mão de um país só, de um complexo China-Hong Kong, né, que absorve quase 60% das nossas exportações. Então a gente precisa abrir novos mercados. O mercado japonês é um mercado muito grande, o mercado coreano é muito grande, e eles só compram sem vacina, né? Então, assim, a gente precisa estar alerta e atender essas demandas dos nossos governantes, daquele que se preocupa com o nosso mercado, de abrir novos mercados por conta dessas demandas. De qualquer modo, a gente está alerta, a gente tem outros, né? A gente tem um sistema de defesa sanitária muito bom, né? Então, os órgãos sanitários, o INDEA, nosso estado, é muito bom. Nós temos um fundo, né, de emergencial também muito bem organizado, com dinheiro em caixa. Então, assim, estamos preparados, alertas, sempre preparados, preocupados, mas a gente tem certeza que vai dar tudo certo. Disse muito que vai ser a troca, a substituição da vacina por uma outra ferramenta que é a vigilância mais constante. Isso atribuída aos pecuaristas e, claro, o Estado cumprindo o seu papel, como o senhor disse. São mais de 100 ações aí que é medidas implementadas, nem todas ainda implantadas, mas em processo de... O senhor concorda com isso? É substituir a vacina por essa outra ferramenta que é a vigilância mais ativa ainda? Com certeza. Eles disseram pra gente que a gente ia ser protagonista, mas eu acho que os órgãos de defesa vão ser protagonistas. A nossa função é informar o mais rápido possível se houver qualquer suspeita. Essa que a gente vai trabalhar muitos pecuaristas para poder deixar uma coisa assim mais clara possível e mais imediata possível para a gente poder controlar se houver algum foco, né? E trabalhar um serviço como você falou, um serviço de comunicação muito grande, muito forte, que a gente já está fazendo, né? A gente está fazendo via MAPA, uma parceria com a FAMATO, usando todas as nossas redes, né? A Crimate, FAMATO, FESA e MAPA, para poder essas medidas ir sendo implantadas devagarinho, né?
E o produtor ficar tranquilo também, ser orientado, né? E ser um observador também contínuo do que está acontecendo dos seus animais, né? Não deixar qualquer suspeita para trás, né? E fazer a notificação para os técnicos, né? Nós temos uma defesa sanitária, como eu falei, muito organizada e vai estar cada vez mais pronta e mais equipada para isso. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Doutor Oswaldo, agora na sexta-feira, dia 11, né, de novembro, acontece a eleição da Acrimate, eleição em chapa única, então o senhor, né, vai ser reconduzido ao cargo por mais 3 anos, né, completando aí um novo triênio, 2023-2025. O que o pecuarista mato-grossense aqui pode esperar dessa nova gestão? Quais são os focos de atuação dessa nova diretoria que será eleita, né, em chapa única, como eu disse, agora na sexta-feira, dia 11? É como a gente sempre vem falando, a gente não tem nenhum orgulho assim de falar, olha, sou presidente de uma associação por ser um presidente. Eu quero trabalhar, tenho toda a humildade de receber as críticas, as sugestões. A Acrimate é uma entidade aberta, não existe porta fechada aqui, todos os funcionários estão sempre à disposição, nossos telefones estão sempre à disposição. Quer dizer, nós nos comprometemos a trabalhar sério, né? Eu fui reconduzido por solicitação de vários diretores e do nosso time total, né? Quer dizer, para continuar, porque também tivemos uma pandemia que atrapalhou muito a nossa gestão, né, nos 2 primeiros anos, né? Fizemos o que foi possível. E continuaremos trabalhando na defesa da pecuária, na defesa do nosso interesse, na defesa do interesse do pecuarista, né, para conseguir sempre melhores preços, melhor remuneração e orientar, se não tiver melhor preço, mas pelo menos os seus custos sejam menores, né, orientar para fazer medidas preventivas, para como gerenciar melhor o seu negócio, né. Então, assim, a gente tem muito orgulho de representar essa classe, né. Eu, assim, me orgulho muito de falar que a gente consegue alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo afora. Essa é uma classe que não parou durante a pandemia inteira. Então, sim, é uma coisa importante, muito importante de falar. É bonito até você falar que o pecuarista ele trabalha de sol a sol, 24 horas por dia, 365 dias por ano. E é para ele, a gente tem todo esse carinho, é para a gente que a gente vai trabalhar continuamente, com todo o desafio, com todos os problemas que ocorrerem, a gente vai tentar minimizar, mitigar esses problemas. Legal. Tem mudança grande na diretoria agora ou não? Algumas mudanças pontuais, assim, mais por necessidades de renovação, de oxigenação e alguns diretores que vão ser trocados e tal. Mas, assim, na maioria, né, a gente vai manter os diretores regionais, grande parte. Então, a gente está uma equipe muito boa, que já conhece a região. Viajamos lá com um projeto nosso de conhecer e fortalecimento de diretoria, fizemos agora no segundo semestre, né? Então, viajamos por vários municípios, fortalecendo essa presença, abrindo a Acrimate para o Estado, para o produtor. Quer dizer, então, fortalecendo o diretor regional, para não precisar o produtor sair da sua propriedade, vir até a Cuiabá, para poder ter até sua demanda resolvida. Então, assim, a gente fortalecendo o diretor regional, significa que a gente tem uma Acrimate em cada município, em cada região, né? Então, assim, com certeza nossos diretores vão estar bem representados e vão representar muito bem a pecuária na sua região. Quantas regionais vocês têm? Nós temos 13 regionais. 13 regionais. Aí fortalece cada um desses diretores justamente para fazer como o senhor falou, né? Deixar ali uma Acrimate ali presente em cada região. A ideia nossa é assim, é interiorizar cada vez mais a Acrimate, deixar ela cada vez mais forte e mais representativa nas suas bases. Maravilha. Doutor Oswaldo, para 2023, claro, o setor produtivo como um todo, a pecuária não é diferente, ainda mais aqui em Mato Grosso, né? Tem uma apreensão muito clara, né? E muito que não é novidade para ninguém, né? Que há uma apreensão muito grande com o futuro político do país, né? Com uma nova gestão que não era aquela que o setor apoiava. Como o senhor enxerga esse momento e o futuro? É um momento de muita preocupação, de muita incerteza. A gente sabe, todo mundo sabe que o produtor rural ele é muito conservador nos seus costumes em todas as coisas, inclusive na política, né? Ele não gosta de mudanças radicais, ele não gosta de mudança de rumo, porque nossos projetos são todos de longo prazo, né? Não tem como você fazer uma coisa daqui a 3, 4 meses. Então não é uma coisa que você vai resolver e mudar o seu rumo de uma hora para outra. Então o que a gente precisa, independente do governo? Estabilidade no campo, segurança jurídica,
que nossas terras não vão ser invadidas. O produtor, ele precisa deitar aí, que estiver na sua fazenda, ele precisa deitar na cama e dormir tranquilo, que no outro dia ele vai acordar e sua terra vai estar lá preservada, sua cerca vai estar lá íntegra, né? Seus animais vão estar lá cuidados, né? Então, assim, a gente não pode ter esse país sem lei, né? A nossa preocupação é essa, que não haja mudanças bruscas na economia, né? Que a gente tenha um rumo, um ciclo, que a gente tenha cuidado, a gente tenha direcionamento, isso que a gente precisa. Seja o governo que for, a gente vai continuar trabalhando da mesma forma. O produtor só sabe fazer isso, produzir com qualidade, e a gente vai orientar, a gente vai estar na Acrimate aqui, como uma associação, orientá-lo para produzir cada vez mais e melhor, continuar colocando alimento na mesa do brasileiro e do mundo, né? Fazendo o nosso melhor, esperando que os governos também olhem para a gente com carinho, né? E entenda que a gente é importante no ciclo. Importante no ciclo, importantíssimo para toda a economia do país, né? Nunca isso pode ser esquecido também, né, doutor? Então, a gente não pode também ter a arrogância de falar que o agro carrega o Brasil nas costas, porque isso é muito forte, né? A gente é um desprestígio até para a nossa indústria, para os outros setores, setor do comércio, prestação de serviço, que é muito importante, né? Mas, infelizmente, hoje, nós... Por décadas nós viemos sofrendo muita perda econômica, financeira, né? E a pandemia não foi diferente, ela mudou totalmente o curso da história mundial, né? Nós estamos hoje com insegurança alimentar, insegurança energética, né? Nós estamos chegando aqui um inverno na Europa agora que vai ter uma demanda muito grande de alimento, que não fizeram as safras que foram necessárias, principalmente a Ucrânia, Rússia, né? Na guerra que estão lá. Então, assim, hoje o mundo precisa se unir cada vez mais, né? O Brasil precisa se unir em torno de um projeto, e a pecuária e o agro foram importantes nesse sentido, né? De trazer divisa, de pagar essas contas, né? Apesar de um PIB importante, mas o país precisa desenvolver as outras áreas também. Então nós precisamos de políticos hoje que desenvolvam, que façam o Brasil crescer, que tire o Brasil que coloque o Brasil nos trilhos, que tire o Brasil da inércia, que todos os setores desenvolvam, não só o agro, que se virou, correu atrás, trabalha, tudo, mas que todos os setores, industrial, comércio, serviço, que trabalhe, que tenha produtividade para o nosso país ser o que merece ser, e a população merece, que mereça ter os governos que tenham. Perfeito. Doutor Oswaldo, só para a gente caminhar para o fim aqui, né, não poderia deixar de trazer esse tema, que é justamente o momento atual que a pecuária vive, né? O momento em que realmente os custos, como o senhor acabou de destacar ali, subiram demais, e muitos pecuaristas, né, os produtores, estão realmente preocupados com a questão econômica da atividade. Então, esse é um problema que preocupa muito a gente hoje, porque nós temos recebido muita reclamação. Hoje, principalmente o pessoal de confinamento, ontem eu fiquei sabendo que tem confinador perdendo até R$1.000 por animal, né? Chega a média de 700 animais por animal hoje, né? Isso não é só da pecuária. A suinocultura está sofrendo muito, quer dizer, por conta da demanda muito grande de grãos, né? Os preços aumentaram muito, os custos nossos aumentaram. E a arroba, que era para estar hoje no último trimestre do ano, a gente sempre é o melhor mês do ano para a arroba, é a melhor época do ano para a arroba, que são as festas do final de ano, que teve eleição esse ano que poderia ser melhor, né? Poderia ter mais consumo. Nós temos uma Copa do Mundo, né? Então, assim, que teoricamente era para estar um movimento muito maior, mas assim, a pecuária, a arroba não acompanhou o preço. Nós estamos assim uma defasagem muito grande em relação aos nossos custos, né? De qualquer modo, o pecuarista, ele administra a crise há muitos anos, né? Ele sabe sair da crise, ele vai saber com certeza ter a sua criatividade, fazer suas contas, colocar o pé no freio quando precisar, né? E fazer suas contas e vender o que é necessário, só vender o que precisar, né? Não abusar dos seus custos, né, numa hora dessa, né? Época de crise é época de raciocínio, de calcular mais, de pensar mais, de rever seus projetos. De qualquer modo, o que a gente orienta é que produza com qualidade, com quantidade e reveja seus custos. Perfeito. Doutor Oswaldo, obrigado pelo tempo, pela atenção, né? Eu sei que o senhor é um pouco avesso a entrevistas, né? A gente já falou brincando várias vezes sobre isso, algumas vezes sobre isso, né? Então eu sei que realmente foi uma estima muito grande do senhor ter
com muito carinho nos recebido aqui, participado com essa entrevista tão franca, né? Esse bate-papo, como eu disse para o senhor anteriormente, né? Seria um bate-papo para a gente realmente contar um pouco da história, ver o que pensa, enfim. E isso realmente tem muito valor para mim e certamente para quem está nos ouvindo. Obrigado mais uma vez por ter participado, ter aceitado esse convite. Eu que agradeço e também quero agradecer a minha equipe, né? Eu tenho muita gratidão. Minha equipe trabalha, você sabe que você conhece a nossa equipe aqui, é uma equipe pequena, briosa, né? Então, assim, tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, trabalho com eles continuamente, né? Agradecer também, tenho gratidão muito grande à minha família, que sempre me apoiou por todos os desafios que eu tive até hoje, né? Todas as minhas missões, nunca colocar empecilhos. Então eu só tenho a agradecer e continuar trabalhando, fazendo o meu melhor possível, e eu agradeço a você, Patrone, e estamos sempre à sua disposição. Você é um parceirão de sempre, um amigo. Estamos aí para os novos desafios que vierem. Vamos em frente, sucesso no próximo triênio. Eu que agradeço, um abração para vocês. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.